Ninguém naquela casa poderia imaginar que a noite que marcaria o ápice de uma vida inteira de trabalho seria também o dia em que tudo o que Elaine Carter acreditava ser seguro se despedaçaria silenciosamente. Aos 70 anos, viúva há mais de uma década, ela havia construído algo que poucos alcançam: independência completa, controle absoluto sobre suas decisões e uma mente que nunca deixava de antecipar os outros. A venda de sua empresa por 23 milhões de dólares não fora um golpe de sorte, mas o resultado de décadas de disciplina, análise fria e uma rara capacidade de prever situações antes que acontecessem. Naquela noite, em sua própria casa, cercada por pessoas que conhecia há anos, vizinhos, ex-parceiros, alguns parentes próximos, tudo parecia seguir o mesmo padrão previsível que ela sempre dominara. Música suave, copos sendo servidos, conversas fluindo, nada fora do comum. E, no entanto, foi justamente em meio a essa normalidade que algo deu errado, algo tão pequeno, que qualquer outra pessoa teria ignorado sem pensar duas vezes. Elaine não era o tipo de mulher que se distraía facilmente. Mesmo em uma celebração que, em teoria, era para ela, mantinha um olhar atento a tudo, não por paranoia, mas por hábito. Enquanto conversava com um casal que morava a 2 casas de distância, segurava sua taça de champanhe com a mão firme de sempre. Era uma taça específica, uma que usava quase inconscientemente, marcada por uma pequena lasca na borda, quase invisível para quem não soubesse que estava ali. Era um detalhe insignificante, mas para Elaine detalhes nunca eram insignificantes. Por um breve instante, sem motivo aparente, seus olhos se desviaram para a mesa lateral onde as bebidas estavam sendo servidas. Foi então que viu Britney, sua nora. Cabelos loiros claros, pele pálida, movimentos sempre controlados demais para alguém que afirmava agir naturalmente. O gesto foi rápido, preciso. Não chamou a atenção de mais ninguém. Mas Elaine viu tudo. Britney não olhou em volta antes de fazer aquilo, e foi isso que mais impressionou Elaine. Não houve hesitação, nenhum nervosismo visível. Foi um movimento preciso. Ela se inclinou levemente sobre a mesa e, com uma das mãos, fez algo dentro do copo com o pequeno caco. Durou menos de 2 segundos. Qualquer pessoa desatenta teria pensado que ela estava apenas ajustando algo, mas Elaine não funcionava assim. Sua mente não buscava desculpas, não tentava amenizar o que tinha visto. Simplesmente registrou a ação pelo que era, intencional. Naquele instante, o barulho da casa, as risadas, as conversas, a música suave, pareceu recuar, como se tudo estivesse acontecendo atrás de uma parede. Não houve pânico, não houve impulso de reagir imediatamente. O que havia era clareza, uma clareza incômoda e crua, impossível de ignorar. Sem mudar a expressão, sem alterar o ritmo da respiração, Elaine caminhou até a mesa com a indiferença de quem simplesmente serve mais uma bebida. Pegou outra taça de champanhe na mão livre e segurou ambas por alguns segundos como se estivesse indecisa. Era um gesto comum, do dia a dia, completamente invisível para quem a observasse superficialmente. Mas naquele breve instante, ela tomou uma decisão que não brotava do medo, mas de algo que sempre definira sua vida: estratégia. Colocou a taça com a farpa sobre a mesa e guardou a outra. Não olhou para Britney. Não buscou confirmação. Não precisava. Então, virou-se e juntou-se aos convidados, sorrindo da mesma forma, respondendo aos comentários, ouvindo as histórias. Tudo parecia igual por fora, mas por dentro algo já havia mudado irreversivelmente. Porque naquele momento, sem precisar de provas ou explicações, Elaine já sabia que alguém tentara matá-la, e que não fora um acidente. Menos de 3 minutos se passaram desde o momento em que Elaine colocou o copo com a pequena farpa sobre a mesa até o primeiro sinal de que algo estava fora de controle. Não foi imediato nem escandaloso a princípio. A mãe de Britney, uma mulher também de pele clara, com os cabelos tingidos de loiro uniformemente, sempre mantendo uma postura rígida que tentava projetar elegância,
conversava com 2 convidados quando levou o copo aos lábios. Elaine não a olhava diretamente, mas estava em seu campo de visão. Era parte de seu modo de observar, sem encarar, mas sem perder um único movimento. A primeira mudança foi em sua expressão. Uma leve tensão na mandíbula. Depois, um piscar de olhos mais lento que o normal. Em seguida, seu corpo parou de responder com a mesma coordenação. Tudo aconteceu silenciosamente, como se o corpo daquela mulher estivesse se desligando lentamente diante de todos, sem que ninguém ainda entendesse o que estava acontecendo. Quando o colapso finalmente aconteceu, foi violento. O copo caiu primeiro, estilhaçando-se no chão com um estalo seco que interrompeu todas as conversas. Em seguida, o corpo, fora de controle, bateu em uma das cadeiras antes de desabar completamente. Houve um momento de confusão geral, aquele segundo em que ninguém sabe se é um desmaio, uma tontura ou algo mais sério. Mas Elaine sabia que aquilo não era normal, não por uma vaga intuição, mas porque ela tinha visto o início de tudo. Enquanto algumas pessoas corriam em direção à mulher e alguém gritava por socorro, Elaine não se moveu imediatamente. Ela observou. Ela avaliou as reações. Ela viu Britney se virar, seu rosto mudar levemente, não com genuína surpresa, mas com algo mais parecido com um erro de cálculo. E foi então que a peça que faltava começou a se encaixar. Aquilo não tinha sido apenas planejado, tinha sido meticulosamente orquestrado. O caos rapidamente se instaurou na casa. Alguém ligou para os serviços de emergência, outro buscou água, e um convidado tentou estabilizar a cabeça da mulher enquanto ela lutava para respirar. Elaine se aproximou o suficiente para não levantar suspeitas, mantendo uma distância que lhe permitia observar sem se envolver, diretamente. Seu rosto permaneceu sereno, sem drama ou exagero. Mas por dentro, a linha entre suspeita e certeza havia desaparecido. O que ela testemunhara não admitia interpretações brandas, e o que acabara de acontecer diante de todos confirmava algo ainda mais sério. O plano não era apenas real, era perigoso e estava em andamento. Não havia espaço para ingenuidade. Em meio ao caos, Elaine procurou seu filho, Daniel, com o olhar. Um homem de pele clara e cabelos castanhos bem cuidados, ele sempre tinha aquela expressão que misturava preocupação aparente com uma calma estranha. Ele estava a poucos metros de distância, aproximando-se lentamente, como se estivesse avaliando a situação antes de reagir. E esse detalhe, pequeno, mas preciso, não passou despercebido por ela. Ele não correu. Não entrou em pânico. Não teve a reação instintiva de alguém que vê um familiar desmaiar. Ele estava contido, calculista, muito em sintonia com o que Elaine acabara de presenciar. Naquele instante, sem que uma palavra fosse dita, algo dentro dela mudou definitivamente. Britney não estava sozinha nisso. Os minutos seguintes foram uma confusão de ruídos, movimentos e caos que, para a maioria dos presentes, parecia impossível de processar mentalmente. Para Elaine, no entanto, tudo começou a fazer sentido. A ambulância chegou, os paramédicos entraram correndo e começaram a trabalhar no corpo da mulher no chão. Havia perguntas, muitas perguntas, mas ainda nenhuma resposta concreta. Elaine manteve uma distância segura, observando cada gesto, cada reação, cada olhar. Não era distanciamento emocional que a mantinha ali. Era algo mais prático, entender antes de agir. Naquele momento, reagir impulsivamente significaria perder o controle da situação. E ela nunca fora de perder o controle. O que ela tinha visto não podia ser desfeito, e o que estava acontecendo agora era apenas a primeira consequência visível de algo que vinha se desenvolvendo há algum tempo. Enquanto a mulher era levada em uma maca, Elaine olhou para Britney novamente. Ela estava pálida, sim, mas não de forma incontrolável. Havia tensão em seu rosto, mas também contenção. Como se estivesse tentando ajustar uma situação que não havia saído exatamente como planejado. Suas mãos estavam entrelaçadas, rígidas, e seu olhar oscilava entre a maca e Daniel, buscando algum tipo de sintonia silenciosa.
e Daniel. Daniel respondia com gestos pequenos, quase imperceptíveis, como se compartilhassem uma linguagem que ninguém mais conseguia entender. Para qualquer pessoa ali presente, poderiam parecer um casal preocupado. Para Elaine, era algo diferente. Era coordenação. Era cumplicidade. E isso dissipou quaisquer dúvidas remanescentes. A polícia chegou logo depois, não por suspeitar de um crime naquele momento, mas seguindo o protocolo para uma emergência grave em uma reunião de várias pessoas. Começaram a fazer perguntas básicas, coletando nomes, reconstruindo os últimos minutos antes do desabamento. Elaine respondeu com calma e precisão, sem acrescentar ou omitir nada desnecessário. Ela sabia exatamente o que dizer, e, mais importante, o que não dizer ainda. Não era hora de revelar o que tinha visto, não sem ter total controle da situação, não sem entender a extensão total do ocorrido. Enquanto falava, percebeu como Brittany constantemente evitava seu olhar e como Daniel, por outro lado, a olhava de vez em quando, como se tentasse avaliar o quanto ela sabia. Essa troca silenciosa foi mais reveladora do que qualquer palavra. Se você está lendo isto e já sentiu que algo não se encaixava, mas ninguém mais percebia, escreva a partir da sua perspectiva. Existem momentos em que confiar na sua própria percepção pode mudar tudo. Aquela noite não terminou quando a ambulância foi embora, ou quando os convidados começaram a se dispersar. Para Elaine, era apenas o começo de algo muito maior. Enquanto a casa lentamente voltava a ficar em silêncio, ela não pensou no ocorrido como um acidente isolado. Pensou em estrutura, em intenção, em preparação, porque nada do que ela vira parecera improvisado. E se não fosse improvisado, então estava sendo planejado há algum tempo. E se estava sendo planejado há algum tempo, então o que ela descobrira naquela noite não era o problema todo. Era apenas a primeira camada. Quando a porta finalmente se fechou e o último dos convidados saiu, a casa mergulhou num silêncio estranho e pesado, como se ainda estivesse carregada com tudo o que havia acontecido horas. Antes, Elaine não se sentou imediatamente. Caminhou lentamente pela sala de estar, notando pequenos detalhes fora do lugar. Um copo esquecido numa mesa lateral, uma cadeira ligeiramente inclinada, um guardanapo amassado no chão. Não eram coisas importantes em si mesmas, mas para ela eram pontos de referência, marcadores de uma cena que precisava reconstruir com precisão. Sua mente ainda não estava processando emoções, estava organizando informações. Cada gesto que vira, cada olhar, cada segundo, contava. E quanto mais repassava o que havia acontecido, mais claro se tornava algo perturbador. Aquilo não podia ter sido uma ideia repentina. Houve planejamento. Houve intenção premeditada. Elaine subiu para o quarto sem acender todas as luzes, como sempre fazia quando precisava pensar. Sentou-se na cama, ainda vestida, e pela primeira vez naquela noite, parou de se mexer. Foi então que um sentimento mais profundo começou a aflorar. Não era exatamente medo. Era uma mistura de clareza com algo mais difícil de definir. Uma espécie de decepção que não vinha do que havia acontecido, mas de quem poderia estar por trás disso. Porque não se tratava mais apenas de Brittany. Cada vez que se lembrava da postura de Daniel, da maneira como ele havia reagido, ou não reagido, algo mudava dentro dela de uma forma desconfortavelmente lógica. Elaine não precisava de uma confissão para entender certas coisas. Havia sinais que, quando se juntavam, deixavam de ser meras coincidências. Naquela mesma noite, sem esperar até o dia seguinte, Elaine tomou uma decisão que definiria tudo o que viria a seguir, sem confrontos, sem conversas, sem revelar o que sabia. Pelo contrário, manter tudo exatamente como se nada tivesse mudado. Porque se havia uma coisa que ela aprendera em décadas gerenciando situações complexas, era que a informação só tinha valor quando usada no momento certo. E esse momento ainda não havia chegado. Ela se levantou, foi até sua mesa e ligou o computador. Não para checar e-mails, não por rotina, mas para começar a documentar. Abriu um novo arquivo e começou a escrever, com datas, horários aproximados, descrições detalhadas. Não omitiu nada.
Nem o gesto de Britney, nem a reação de Daniel, nem a sequência exata do colapso. Tudo foi registrado. Não era paranoia. Era método. Elaine sabia que a memória podia falhar, mas um registro bem guardado, não. E se as coisas piorassem, porque tudo indicava que iriam piorar, cada detalhe seria importante. Antes de desligar o computador, ela verificou outra coisa. A atividade recente da sua conta. Não encontrou nada fora do comum naquele momento, mas não era exatamente isso que ela procurava. O que ela queria era estabelecer um ponto de partida. Saber o status de tudo antes que alguém tentasse interferir. Porque se o plano não tivesse terminado naquela noite, provavelmente continuaria em outra direção. E quando isso acontecesse, ela não seria pega de surpresa. Elaine não dormiu naquela noite. Não porque não conseguisse, mas porque escolheu não dormir. Ficou deitada na cama com a luz apagada, os olhos abertos, repassando cada fragmento do que acontecera, como se estivesse revisando uma operação que não poderia falhar na próxima etapa. Havia uma clara diferença entre suspeitar e compreender, e ela já estava do lado da compreensão. O que restava agora não era confirmar se havia perigo, mas descobrir a sua extensão. Ao amanhecer, levantou-se como de costume, sem alarde, sem alterar sua rotina externa. Fez café, abriu as cortinas, deixou a luz entrar na casa como em qualquer outro dia. Mas por dentro, não era mais o mesmo dia. Era o início de uma contraofensiva. Antes das 8 da manhã, Elaine já havia feito sua primeira ligação. Não para a polícia, mas para um advogado. Um advogado específico com quem ela havia trabalhado anos antes em situações complexas e discretas, onde a precisão era mais importante que a rapidez. Ela não deu todos os detalhes por telefone, mas deixou claro que precisava de uma reunião urgente e confidencial. A resposta foi imediata. Enquanto falava, Elaine manteve a voz firme, as palavras desprovidas de emoção. Não era hora de parecer vulnerável. Ao desligar, ela reabriu o computador e começou a organizar seus bens com um nível de detalhamento que só alguém como ela poderia ter. Contas, investimentos, propriedades, acesso, tudo separado, mapeado, protegido. Ela não estava reagindo ao que havia acontecido, mas sim antecipando o que estava por vir. Horas depois, quando chegou ao escritório do advogado, Elaine não entrou como vítima. Entrou como alguém que tinha informações e precisava de estrutura para usá-las adequadamente. Explicou o que havia acontecido sem exageros, sem dramatizações. Descreveu o gesto, a troca de bebidas, o colapso, mas o mais importante foi o que disse depois, que não acreditava que fosse um incidente isolado. O advogado não a interrompeu. Simplesmente ouviu. E quando Elaine terminou, fez uma única pergunta. Você confia no seu filho? Elaine não respondeu imediatamente. Não porque duvidasse, mas porque sabia que a resposta mudaria o tipo de estratégia que seria construída dali em diante. Aquele encontro marcou o início de algo irreversível. Elaine não buscava justiça naquele momento. Ela buscava controle. E para recuperar o controle, primeiro precisava criar um ambiente onde aqueles que agiam contra ela se sentissem seguros o suficiente para continuar agindo dessa forma, porque só assim cometeriam erros. E Elaine sabia algo que eles provavelmente não sabiam. Erros, quando devidamente documentados, tornam-se provas. Ao sair do escritório, Elaine não foi direto para casa. Fez 2 paradas que não faziam parte de sua rotina habitual. A primeira foi em uma empresa especializada em sistemas de segurança residencial. Ela não perguntou sobre opções básicas ou pacotes padrão. Foi direta. Solicitou monitoramento completo, câmeras discretas em locais estratégicos, gravação contínua com armazenamento externo e acesso remoto apenas por dispositivos autorizados por ela. Não precisava de algo chamativo. Precisava de algo eficiente e silencioso. A segunda parada foi ainda mais específica. Uma detetive particular recomendada pelo próprio advogado. Uma mulher de pele clara, cabelos curtos e olhar firme,
acostumada a trabalhar em casos delicados, onde a informação era mais valiosa do que qualquer confronto direto. Elaine não hesitou. Revelou o mínimo necessário e deixou seu objetivo claro: observar sem interferir. Quando finalmente voltou para casa, a atmosfera estava inalterada, mas ela já não havia da mesma forma. Cada espaço, cada objeto, cada entrada, agora tinha um significado diferente. A primeira coisa que fez foi checar seu e-mail e mensagens recentes. Nada óbvio, nada que indicasse uma tentativa direta de acesso ou manipulação. Mas isso não a tranquilizou. Pelo contrário, reforçou uma ideia. Se havia um plano, seria algo mais sofisticado do que um simples engano. Horas depois, Daniel chegou. Entrou com uma expressão ponderada, a mesma que ela vira na noite anterior. Perguntou o que tinha acontecido, sobre a mãe de Britney, sobre como ela estava se sentindo. Elaine respondeu naturalmente, sem confrontar, sem insinuar que sabia de algo. Observou cada microexpressão, cada pausa em suas palavras. E quanto mais ouvia, mais evidente se tornava algo que antes era apenas uma suspeita. Daniel não estava surpreso. Estava controlando a situação. Durante aquela conversa, houve um momento específico que Elaine não ignorou. Daniel mencionou quase casualmente a possibilidade de o que havia acontecido ter sido uma reação a algo que ele comeu ou algum problema de saúde pré-existente. Ele não disse isso com convicção. Disse como alguém que apresenta uma alternativa para ver se seria aceita. Elaine não o corrigiu. Ela não o questionou. Ela apenas assentiu levemente, como se considerasse aquela possibilidade válida. Mas internamente, aquele comentário foi mais revelador do que qualquer outra coisa. Porque não era uma explicação inocente. Era uma tentativa de desviar o assunto. E isso só acontece quando alguém precisa que a história siga um rumo específico. Mais tarde, depois que Daniel saiu, Elaine voltou à sua mesa e adicionou aquela interação ao seu registro. Horário, palavras exatas, tom, contexto. Nada foi omitido. A essa altura, não se tratava apenas de se proteger. Tratava-se de construir uma estrutura sólida onde cada peça se encaixasse perfeitamente, sem deixar espaço para dúvidas. E enquanto escrevia, uma ideia se solidificou com uma clareza perturbadora. Se eles tivessem arquitetado um plano para eliminá-la ou controlá-la, em algum momento precisariam ter acesso ao que ela possuía: dinheiro, propriedades, poder de decisão. E quando tentassem, Elaine estaria à espera. Na manhã seguinte, Elaine não estava reagindo ao que havia acontecido. Ela estava planejando seu próximo passo. Parte do sistema de segurança já estava instalado em sua casa, embora do lado de fora nada parecesse diferente. As câmeras eram discretas, colocadas onde ninguém as notaria facilmente. Entradas, corredores, escritório, área de arquivos. Ela não estava tentando intimidar, estava tentando observar. A detetive particular também já havia começado seu trabalho. Sem fazer perguntas diretas a ninguém, sem levantar suspeitas, ela começou a analisar o ambiente de Britney e Daniel do lado de fora. Histórico financeiro, negócios, movimentações recentes. Elaine, não. Precisava de palpites. Ela precisava de dados. E os dados começaram a surgir mais rápido do que ela esperava. Naquele mesmo dia, ela recebeu o primeiro relatório preliminar. Não era longo, mas foi o suficiente para confirmar o que ela já suspeitava. Dívidas acumuladas, empréstimos com juros altos, um negócio de Britney que não gerava renda real há meses e, o mais preocupante, pagamentos atrasados que indicavam uma iminente crise financeira. Elaine leu cada linha sem mudar a expressão, mas algo dentro dela mudou definitivamente. Não era mais apenas uma hipótese. Havia motivação. E quando há motivação financeira combinada com acesso privilegiado, o risco deixa de ser teórico, torna-se concreto. O que aconteceu na festa não foi um impulso, era parte de uma estratégia. Mas o detalhe mais revelador não eram apenas as dívidas. Era um detalhe específico no relatório: buscas online associadas a substâncias incomuns
incluindo um alcaloide extremamente tóxico conhecido por sua rápida ação e dificuldade de detecção. Elaine não precisava de conhecimento médico aprofundado para entender o que aquilo significava. Havia uma intenção de causar dano silenciosamente, sem deixar rastros óbvios, e isso correspondia exatamente ao que ela tinha visto na festa. Não havia margem para erro nessa interpretação. Tudo apontava na mesma direção. Em vez de se deixar paralisar pela gravidade da situação, Elaine fez o que sempre fazia em cenários complexos. Estruturou uma resposta. Sem confrontos, sem acusações, sem medidas preventivas. Ela criou um ambiente onde eles acreditavam que estavam prosseguindo sem impedimentos. Naquela mesma tarde, ela conversou novamente com seu advogado e propôs algo que não era improvisado: criar acesso controlado, contas que parecessem vulneráveis, documentos que simulassem decisões judiciais em andamento. Não se tratava de falsificações ilegais. Eram ferramentas estratégicas dentro de uma estrutura legal bem elaborada. Elaine não iria reagir ao plano deles. Ela iria redirecioná-lo. Nos dias seguintes, Elaine começou a executar essa estratégia com uma precisão que só alguém com a sua experiência conseguiria manter sem cometer erros. Ela não fez movimentos bruscos, nem mudanças óbvias no seu comportamento, nem deu sinais de alerta. Pelo contrário, suavizou a sua postura. Parecia mais aberta, mais receptiva, até um pouco mais vulnerável do que o habitual ao falar com Daniel. Em momentos cuidadosamente escolhidos, mencionou que estava cansada, que talvez já não tivesse a mesma energia de antes para lidar com tudo sozinha. Não era uma atuação exagerada. Era sutil, calculada. O suficiente para que alguém à espera de uma fraqueza começasse a ver isso como uma verdadeira oportunidade. Em paralelo, Elaine autorizou a criação de uma estrutura financeira secundária, especificamente projetada para funcionar como um ponto de acesso controlado. Não se tratava de dinheiro fictício, mas também não representava sua riqueza real. Era uma quantia calculada, mantida em contas que aparentavam ser menos seguras, com pontos de acesso que, de fora, poderiam ser interpretados como vulneráveis. Tudo isso era documentado e monitorado. Cada tentativa de acesso, cada transação, cada consulta seria registrada com precisão técnica. Elaine não estava improvisando uma armadilha. Ela estava construindo um ambiente onde a outra parte, caso decidisse agir, se exporia. Não demorou muito para que os primeiros sinais aparecessem. Não eram transferências, diretas nem ações agressivas. Eram tentativas discretas, consultas de saldo feitas por dispositivos incomuns, acesso fora do horário comercial, pequenas verificações que alguém faria antes de realizar algo maior. Elaine não interveio, não bloqueou nada. Apenas observou, porque isso confirmava algo essencial. Estavam testando o terreno, e isso significava que o plano ainda estava ativo. Cada registro que aparecia no sistema reforçava a estrutura que ela estava construindo. Não se tratava mais de suposições. Eram fatos documentados com datas, horários e fontes de acesso. Enquanto isso, a investigação sobre o incidente na festa prosseguia por conta própria. Elaine recebeu um breve telefonema informando-a de que a substância detectada no organismo da mulher correspondia a um composto raro e altamente tóxico e que obtê-lo não seria fácil. Essa informação não a surpreendeu, mas confirmou plenamente o que ela havia observado. Também deixou outra coisa clara: o ocorrido não podia mais ser tratado como um incidente doméstico isolado. Havia sérias implicações legais em curso, e quando essas duas linhas de investigação, a investigação oficial e as provas que Elaine estava reunindo, se cruzassem, o resultado seria impossível de ignorar. Com o passar dos dias, Elaine começou a notar uma mudança na forma como Daniel e Brittany a abordavam. Não era algo direto ou óbvio, mas havia uma insistência nova, mais calculada. Ligações mais frequentes, visitas sem aviso prévio, conversas que sempre giravam em torno do seu bem-estar, da sua idade, da necessidade de facilitar a sua vida.
Elaine ouvia tudo com a sua calma habitual, sem rejeitar nem aceitar de imediato. Ela simplesmente observava. Cada frase, cada sugestão, cada tentativa de plantar uma ideia era registrada em sua mente antes de ser arquivada. Não havia espaço para interpretações emocionais. Tudo era analisado como parte de um padrão. Foi durante uma dessas visitas que a proposta que Elaine esperava surgiu com clareza. Daniel mencionou em tom aparentemente cauteloso a possibilidade de ser prudente considerar uma residência de alto padrão, um lugar seguro, com assistência médica constante, onde ela não precisaria se preocupar com nada. Brittany reforçou a ideia com exemplos falando de conforto, tranquilidade e pensar no futuro. Elaine não respondeu imediatamente. Não rejeitou a proposta, nem a aceitou. Apenas fez perguntas simples, como se estivesse realmente considerando a opção. Mas, no fundo, cada palavra confirmava o que ela já sabia. O plano não dependia de um único caminho. Naquela mesma noite, depois que eles saíram, Elaine revisou todos os registros recentes novamente. O acesso às contas controladas havia aumentado ligeiramente. Nada drástico, mas o suficiente para indicar que alguém estava agindo com mais confiança. O investigador particular também havia enviado um novo relatório, mais detalhado. Ele incluía não apenas a situação financeira precária deles, mas também tentativas recentes de obter aconselhamento jurídico sobre processos de incapacidade e planejamento sucessório para idosos. Esse ponto específico foi o que uniu todas as peças. Não havia mais dúvidas sobre o segundo plano. Não era apenas uma possibilidade, era uma linha de ação paralela. Naquele momento, Elaine não sentiu raiva, nem tristeza no sentido tradicional. Ela sentiu algo mais frio, confirmação. A ideia de que seu próprio filho não só estava ciente, como também participava ativamente, deixou de ser uma suspeita e se tornou um fato interno e definitivo. E com essa certeza, qualquer espaço para o perdão desapareceu. Elaine não estava diante de um lapso emocional de alguém próximo. Ela estava diante de uma estrutura criada para diminuí-la, controlá-la ou eliminá-la, dependendo do que fosse mais conveniente. A partir daquele momento, Elaine parou de esperar. Tudo o que ela havia preparado começou a se mover de forma coordenada. Seu advogado terminou de estruturar os documentos necessários para limitar qualquer tentativa real de obter controle sobre seus bens, enquanto, ao mesmo tempo, mantinha versões parciais circulando, que poderiam ser interpretadas como vulneráveis. Não era improvisação, era engenharia jurídica. Cada documento tinha um propósito, cada ponto de acesso era cuidadosamente calculado. Elaine não estava tentando se antecipar ao óbvio. Ela queria que eles avançassem acreditando que estavam tendo sucesso, porque só assim cometeriam o erro que ela precisava que cometessem. Entretanto, a investigadora conseguiu algo crucial: ligar buscas, dispositivos e padrões de comportamento diretamente a Brittany e, em alguns casos, a Daniel. Essas não eram provas conclusivas por si só, mas juntas formavam uma linha coerente. Elaine revisou tudo com sua calma habitual, sem mudar sua rotina, sem alterar seu comportamento perto deles. Mas, internamente, a estrutura já estava completa. Só faltava o movimento final. E esse movimento não viria dela. Viria deles, exatamente como ela havia previsto desde o início. Essa mudança aconteceu mais rápido do que o esperado. Certa tarde, enquanto Elaine estava em casa, recebeu uma notificação discreta em seu sistema. Uma tentativa de transferência de uma das contas monitoradas. Não era uma quantia pequena, nem o valor total. Era um teste, uma etapa intermediária para validar o acesso e a reação. Elaine não interveio. Observou em tempo real o desenrolar da tentativa, a confirmação do acesso a partir de dispositivos previamente identificados e tudo sendo registrado com precisão técnica. Era exatamente o que ela havia planejado. E naquele momento, ela soube que a armadilha havia sido acionada. Quase ao mesmo tempo, a polícia a contatou
para informá-la de que a investigação do envenenamento havia progredido significativamente. Eles haviam identificado a origem da substância, rastreado a compra e vinculado o processo a um endereço e histórico que coincidiam com os de Britney. Elaine não demonstrou surpresa. Ela simplesmente pediu detalhes e confirmou sua disponibilidade para cooperar se necessário. O que ela não disse, porque não era necessário, foi que, uma vez que essas duas linhas se cruzassem oficialmente, não haveria como Daniel e Britney explicarem o que haviam feito sem se exporem completamente. Os dias seguintes transcorreram sem incidentes, sem explosões ou cenas dramáticas. Tudo se desenrolou de forma mais tranquila do que qualquer um poderia imaginar. Elaine continuou com sua rotina, atendendo ligações, fazendo caminhadas e até mesmo recebendo Daniel e Britney como se nada tivesse mudado. Essa era a parte mais difícil para qualquer um, mas não para ela, porque ela não estava agindo por impulso, estava seguindo uma estratégia. Enquanto isso, seu advogado já havia entregado toda a documentação relevante às autoridades, registros de acesso, tentativas de transferência, relatórios dos investigadores e um relato completo do que havia acontecido na festa. Nada ficou sem solução. Tudo estava interligado. Certa manhã, sem aviso prévio, a polícia cumpriu o mandado. Elaine não estava presente quando aconteceu, mas soube em tempo real. Britney foi presa primeiro. Daniel, horas depois. Não houve resistência, nem grandes declarações. Apenas o peso das evidências se encaixando. Elaine não sentiu alívio imediato, nem satisfação. O que ela sentiu foi uma espécie de conclusão lógica, como quando um problema complexo finalmente chega à sua resolução após ser totalmente compreendido. Não foi uma vitória emocional, foi uma consequência. Foi nos procedimentos subsequentes que chegou o momento mais difícil, não pelos aspectos legais, mas pelos pessoais. Durante um dos depoimentos, Daniel tentou justificar seu envolvimento. Ele não negou tudo, nem admitiu completamente. Disse que nunca quis que ela morresse, que a ideia era ter controle, impedi-la de tomar decisões erradas, proteger o que pertencia à família. Para quem ouvisse isso de fora, poderia parecer uma distorção da realidade. Para Elaine foi pior, porque confirmou algo que ela já suspeitava. Ele não considerava o que fez como algo que ultrapassasse os limites. Ele via como uma opção válida dentro de sua própria lógica. Naquele momento, qualquer vínculo emocional remanescente foi definitivamente transformado. Não houve lágrimas, nem confrontos, nem cenas dramáticas. Apenas uma compreensão clara. Seu filho havia tomado a decisão consciente de colocá-la numa posição em que sua vida ou sua liberdade dependiam do que fosse mais conveniente para ele. E isso não pode ser desfeito, não pode ser negociado, não pode ser reinterpretado, é reconhecido e age-se de acordo. Meses depois, com o processo legal em andamento e tudo exposto, a vida de Elaine nunca mais foi a mesma. Mas não da maneira que muitos imaginam. Ela não se tornou mais frágil, nem mais desconfiada. Ela se tornou mais precisa. Eliminou qualquer acesso desnecessário, reorganizou completamente seus bens e redefiniu seus relacionamentos. Não por ressentimento, mas por uma clareza que não precisara ter antes. O que havia acontecido não a enfraquecera. Obrigou-a a usar todas as ferramentas que passara anos aperfeiçoando, mas na esfera mais pessoal de todas. Ela caminhou pela casa novamente com a mesma tranquilidade de antes, mas com uma diferença que só ela percebia. Não presumia mais que algo estivesse seguro simplesmente por estar perto. Cada relacionamento, cada ponto de contato, cada decisão agora tinha um filtro mais claro. Não era frieza, era aprendizado aplicado. E nesse sentido, o que acontecera não fora apenas uma tentativa extrema de traição. Era também o momento em que reafirmara algo que sempre fizera parte de seu modo de vida. O controle não se entrega, ele se administra. Com o tempo, algumas pessoas tentaram se aproximar de Elaine por curiosidade, outras com uma espécie de pena que ela não precisava. Havia aqueles que queriam entender
Como ela não viu antes? Como se a resposta fosse simples. Elaine nunca respondeu a essas perguntas diretamente, porque a verdade era mais incômoda do que a maioria esperava ouvir. Não se trata de não ver, trata-se de confiar que certas linhas não devem ser cruzadas. E quando alguém decide cruzá-las, faz isso gradualmente, construindo uma versão da realidade onde suas ações parecem justificadas. O que ela aprendeu não foi a suspeitar de tudo, foi a não ignorar quando algo não fazia sentido, porque esse era o único sinal real que ela tinha antes de tudo isso. Não eram provas claras nem uma confissão, apenas um pequeno gesto no momento certo que não correspondia às expectativas. E isso foi o suficiente. Hoje, Elaine não se refere àquela noite como o dia em que quase morreu. Ela se refere a ela como o dia em que entendeu exatamente qual era a sua situação. Ela não romantiza o ocorrido, não o exagera. Simplesmente o reconhece como um verdadeiro ponto de virada. Um ponto que a obrigou a tomar decisões sem margem para erros. E nesse processo, ela recuperou algo que nem sabia que poderia perder. A certeza de que sua vida, suas decisões e seu controle não dependiam de ninguém mais. Ela nunca mais confiou da mesma forma, mas também não se isolou do mundo. Ela se adaptou. Ela se reinventou. E seguiu em frente com a mesma estrutura que sempre a sustentou. Porque no fim, o que a protegeu não foi a sorte, nem uma reação impulsiva em um momento isolado. Foi a maneira como ela escolheu agir depois de entender o que realmente estava acontecendo. Se alguém lhe perguntasse qual foi a parte mais difícil de tudo, ela provavelmente não falaria sobre o veneno, o plano ou o processo legal. Ela falaria sobre o exato momento em que parou de procurar uma explicação que fizesse sentido emocionalmente. Porque não havia nenhuma. O que aconteceu não tinha uma versão que o tornasse mais aceitável. E aceitar isso foi, de certa forma, mais difícil do que qualquer outra coisa. Mas também foi o que lhe permitiu agir com certeza. Esse tipo de clareza não é confortável. Não é algo que você deseje. Mas quando ela surge, tudo muda. E no caso de Elaine, foi o que fez a diferença entre ser apenas mais uma vítima em uma situação complexa e se tornar a única pessoa no controle de como tudo terminaria. Elaine nunca mais celebrou nada da mesma forma, não porque tivesse medo, mas porque compreendeu que os momentos que parecem mais seguros são, por vezes, aqueles em que menos se espera que algo dê errado. Mesmo assim, ela não parou de viver. Continuou construindo, organizando, decidindo. Com menos pessoas por perto, sim, mas com mais clareza sobre quem ficaria. E isso, para ela, era o suficiente. Afinal, o que aconteceu não a definiu, mas redefiniu todo o resto. E essa diferença, por mais sutil que fosse, foi o que lhe permitiu seguir em frente, sem carregar um fardo que não lhe pertencia. Se alguém leu até aqui, provavelmente espera uma moral ou uma conclusão clara. Mas a realidade é mais simples do que isso. Nem sempre há uma lição reconfortante no que acontece. Às vezes, só existem fatos, decisões e consequências. E a única coisa que se pode fazer é escolher como reagir quando se compreende verdadeiramente o que está acontecendo. Elaine optou por não ignorar. Optou por não reagir impulsivamente. Optou por observar, compreender e agir no momento certo. E graças a isso, o que poderia ter sido o fim da sua história acabou sendo o ponto em que ela recuperou tudo o que estava em risco.